Continuando então a nossa análise da partida, nós paramos aqui no lance A6. A partida começa a ficar interessante a partir desse momento, não que ela não estivesse interessante, mas ela estava mais no âmbito posicional, no manejo de peças. Agora as brancas jogam H3, certo? H3 é um lance que precave a possível retirada do bispo preto até G4, uma chamada cravada, pois se as brancas tirarem seu cavalo, as pretas, caso tenham o bispo em G4, poderia capturar a dama branca em D1. Então, é um lance posicional, H6, outro lance posicional, precavendo também cravada branca. Ambos fazendo um jogo de espera. Torre E1, certo? Esse lance é importante, pois defende o peão e pressiona o centro mais adiante. Bispo E6. Podemos observar que o bispo preto em E6 ele não tinha boas opções de jogo. D7 mesmo seria um lance não ruim, mas não seria um lance que teria um plano ativo, enquanto o bispo branco está bem posicionado em B3. Então as pretas optam pela troca, pois se as brancas trocarem bispo por, as pretas jogam F por. Vantajoso para as pretas, pois reforçam seu centro. O peão preto aqui, embora seja dobrado, ele tem um papel estratégico fundamental, pois ele domina a casa D5, domina também a F5 e abre a coluna preta. É por isso que as brancas não aceitam essa troca dessa forma e recuam seu bispo para C2. A partir de então as pretas jogam bispo A7, retirando seu bispo a partir de eventual avanço das brancas em D4, cavalo de PD2, retirando o cavalo para possíveis posições ativas, cavalo F1, cavalo E3, cavalo G3, o cavalo pode fazer manobras possivelmente para um ataque na ala do rei. D5. Agora as pretas tomam a decisão de avançar no centro. Vemos aqui que esse lance tem vantagens e desvantagens. Xadrez é algo dinâmico. Nesse aspecto nós percebemos que esse lance tem a vantagem que as pretas tomam a iniciativa em avançar no centro, mas, por outro lado, as brancas vão pressionar esse peão em E5. Parece que as brancas vão ficar com um jogo mais cômodo, embora aqui nesse momento a partida esteja equilibrada. E captura D5, dama captura D5, dama E2, torre de F8. Isso aqui chama-se uma defesa indireta, ou seja, uma cravada indireta. Pois se as brancas capturam cavalo, captura E5, nós temos a torre ameaçando a dama caso o cavalo branco se retire. Então nós temos aqui bispo por H3. Vejam só, as brancas não podem jogar cavalo captura C6, cavalo captura cavalo em C6, pois torre captura rainha. E se as brancas jogam peão captura, torre captura. E as pretas estão muito melhor pela debilidade do roque branco. Vantagem decisiva para as pretas. Então as brancas não vão cair nessa armadilha tão evidente e vão seguir seu jogo posicional, cavalo F1. A partir de então, as pretas fazem um lance que não considero interessante, embora o computador, o engine, apresente ele como lance possível, mas esse dama D7, vocês vejam que ele não tem um objetivo muito salutar, a dama não está bem colocada em D7, talvez dama D6 seria melhor. Porque as pretas se precavem em relação ao possível cavalo E3. E, caso esse ataque de cavalo sobre a dama está no D5, seria incômodo, mas não seria nada problemático em relação às pretas, certo? Evidentemente, dificilmente as pretas iriam capturar o cavalo com o bispo, pois esse bispo preto é muito forte, ele está bem posicionado. E aí as brancas ficariam com um par de bispos. Mas uma das regras do xadrez, geralmente, par de bispos é superior em posições abertas, sobretudo, em relação ao par de cavalos, em relação ao bispo e o cavalo. Então, anotem isso, porque vocês estão iniciando xadrez.
par de bispos geralmente é uma vantagem posicional importante. Bispo E3, propondo a troca, e as pretas optam aqui por trocar o bispo. É um lance que não é ruim, o bispo captura bispo, mas parece que deixa as pretas um pouco sem plano, pois as brancas vão ter o plano de avançar no centro, a partir da captura com o peão. Mas também a torre preta ficar presa aqui para não poder se mexer seria uma coisa muito estranha, na verdade, e esse peão é alvo de ataque. Então parece que realmente é forçado esse bispo por bispo, né? Nós notamos que a posição esteja equilibrada, mas as brancas têm um jogo mais cômodo. Então, anotem isso também, aqueles que estão iniciando xadrez, a comodidade, o bom dispêndio de peças, a facilidade do manuseio de peças é algo que também é importante no xadrez, pois como o xadrez é um jogo temporal, em que nós jogamos sob a pressão do tempo, se nós temos um jogo de peças mais ativo, com planos mais fáceis de serem realizados, geralmente isso é uma vantagem que a gente consegue utilizar. Bispo captura bispo, nós temos F captura, torre de AD8, cavalo G3, passando o cavalo para lá do rei, B5, dama F2. Dama F2 é melhor que D4, como assinalado pelo engine, pois aqui nós temos D4, peão por, e aí nós temos bispo por, a da cravada, certo? Se peão captura bispo, torre captura dama, não serve. Nesse caso, nós temos então dama D6. Está vendo como o lance dama D7 não foi um bom lance? Foi um lance, se não foi ruim, foi um lance desnecessário. Mais uma vez, as pretas parecem estar sem plano. Então, no xadrez, lembre da regra. Temos que ter um plano. Melhor ter um plano ruim do que não ter nenhum plano. As pretas jogam D4, as pretas contra-atacam com B4. B4 parece interessante, pois as pretas tentam fazer algumas manobras para atacar esse centro branco que está forte com o peão D4, tentando tornar esse peão em C3 fraco, pois esse peão captura peão, por exemplo, também temos a entrada de cavalo B4 e as pretas estão bem. Mas as brancas têm um lance muito forte, bispo A4, a cravada. E aqui nós temos o começo das dificuldades de jogo para as pretas. As pretas não estão perdidas, mas elas começam a ficar pior na posição. Peão captura peão, cavalo captura peão. Evidentemente as pretas não podem jogar cavalo captura cavalo, pois bispo captura torre. E aí perderiam material, pois a torre é mais valiosa que o bispo. Bom, e geralmente esse sacrifício de qualidade ele tem que ter motivos muito precisos para ser efetivado, não assim, sem qualquer razão. Bispo E7, bispo por, cavalo, bispo por, cavalo G5. Eis a dificuldade da posição preta. Olha o posto avançado F5 do cavalo branco, atacando a rainha sobrecarregada, defendendo o bispo, a dama branca podendo fazer incursões ao lado do rei, podendo vir para G3 mais tarde, podendo vir para H4, podendo a branca jogar a torre F1, pressionando a coluna F. Então as brancas agora já começam a ficar melhor. Dama D7. E aí nós temos dama G3, ameaçando mate, checkmate no lance. E aí agora as brancas têm vantagem decisiva. Por quê? Porque se G6, como é assinalado pelo engine, nós temos um sacrifício de peão, cavalo cheque, rei F8, que é a melhor alternativa, e torre F1, com pressão na coluna, vantagem de peão, as brancas estão ganhas. Então as pretas têm que jogar cavalo H5, mas as brancas têm dama G4. Ataca o cavalo, mantém a pressão sobre G7. E as pretas têm que sacrificar o peão novamente. G6. Com G6, como nós vimos na variante anterior, cavalo captura H6 e G7. Também é uma das alternativas rei H7, mas que não é nada boa. Por quê? Cavalo por C6, dama por C6, cavalo por F7, torre D2, torre na sétima, mas sem nenhum perigo, as brancas estão melhor, inclusive com vantagem material e posicional. Por isso, rei G7 é melhor, cavalo cheque, e aí nós temos rei G8.
Olhem mais uma vez o manuseio, o jogo preciso do mestre indiano, preparando a pressão na coluna F. Um lance até natural, um lance genial, nada demais, mas ele segue jogando de forma precisa, enquanto seu adversário, o grande mestre Babujian, já está numa posição perdida e desesperada, como nós estamos observando. Bispo D5, saindo, liberando a dama preta da defesa, diante da possibilidade de o cavalo branco capturar, e preparando uma eventual defesa em F7. Peão captura peão. Nós vemos que as brancas têm 3, 6 peões, as pretas têm 2 peões a menos, 4 peões. As brancas já têm uma vantagem posicional que é decisiva e uma vantagem material que é decisiva. Mas, como diz no futebol, o jogo só termina quando acaba, meu amigo. Então, mais uma das coisas que é necessária para o xadrez, manter a atenção. Não menosprezar o adversário, não ser pedante, jogar a partida até o fim. Manter a concentração é ter foco. Xadrez é um jogo mental em que o foco é fundamental. Então não basta obter vantagem, é necessário dar checkmate no adversário. E aí os brancos farão isso com muita propriedade. Torre ataca rainha, toma G5 mantendo a pressão, entrada H6, cavalo ameaça cavalo cheque, rei sai, torre captura peão, por exemplo, mais adiante, embora o bispo esteja defendendo aqui, mas nós temos aí várias possibilidades táticas no futuro, como nós veremos. O tema em F7 é forte e também um possível mais adiante tema sobre F6. Como nós veremos na sequência, torre de D8, cavalo H6 cheque, olha essa pressão sobre essa casinha aqui, defendida pelo bispo. Vamos ver como as pretas serão arrematadas nessa posição, rei H8, cavalo G4. Então, nós temos a possível entrada de rainha aqui e, mais adiante, a casa F6 é débil, ou seja, para a entrada do cavalo ou para a entrada da torre, com várias ameaças táticas. As pretas aqui fazem um lance medonho, que é o lance rei G8. Rei G8 perde a partida imediatamente com dama H5. Dama H5, peão captura, cavalo cheque, rei sai, cavalo pô. E as brancas têm uma peça a mais, o que é decisivo numa partida de mestres. Ao invés de rei G8, os pretos podem jogar, por exemplo, dama D8. Contra dama D8, defendendo a posição, dama cheque, rei G8. E nessa posição aqui teria jogo, as brancas têm 2 peões de vantagem posicional decisiva, mas teriam que construir a vitória. Então, no xadrez também nós temos que ter o costume de não abandonar as partidas perdidas. É uma das regras que os grandes mestres nos ensinam, jogar até o fim, jogar até tanto quanto possível e buscar alternativas diante das dificuldades, fazer a vitória cercar o adversário. E nós tivemos então, o desfecho da partida ficou assim, dama por, as pretas não podem capturar, jogaram dama D6, e aí dama captura. Porque se dama captura, cavalo cheque, rei sai, cavalo por dama, e as brancas têm 2 cavalos de vantagem, 2 peões. E aqui nós temos uma das partidas que deu o título de mestre internacional para um menino jovem indiano de 10 anos. Então fica aqui algumas dicas sobre o jogo posicional, sobre a beleza do xadrez. O xadrez é um jogo conceitual e se pensar o xadrez remete a uma certa estética, a uma certa beleza do jogo que tem vários elementos a serem trabalhados por nós ao longo das aulas, beleza? Um abraço, pessoal, sucesso nos jogos e nos estudos.